Gente, muito bom dia pra vocês. Hoje tô animado mesmo porque é um dose diária de domingo, né? Então eu fico feliz. A coisa do dose diária de domingo, essa altura do campeonato, é realmente totalmente sem sentido, porque os vídeos do dose diária normal já tem 12, 13, 15 minutos e o dose diária de domingo era ideia de fazer um vídeo maior, que então não tem por que mais ser assim, mas eu continuo me dando essa espécie de indulto de liberdade de falar o quanto eu quiser. Não que nos outros dias eu não fale, mas nos outros dias eu fico porque eu fico pensando que é o seguinte, eu penso na vida das pessoas que tem que trabalhar, né? Então eu não posso falar 20 minutos, porque a pessoa vai interromper lá, e eu não quero gerar a sensação da pessoa estar preocupada de interromper o vídeo, porque tem que fazer outra coisa. Eu sei que vocês vão me dizer, fala aí, quando você quiser, relaxa e tal. Obrigado pela generosidade, mas eu penso sobre isso. Então, mas hoje é um dose diária de domingo e na verdade nesse momento eu tô com tipo 4 vídeos na cabeça que eu quero fazer já, mas eu tenho uma regra que eu faço só um por dia, então eu não faço pra dar frente e tal. Então eu tô aqui tentando me controlar pra não ficar ansioso com isso. Mas então hoje eu quero fazer um vídeo que me pediram, depois que eu fiz o vídeo sobre o Tinder, que eu não vou botar o cartão, mas que tá aí no canal, se você quiser achar, é fácil de achar. Me pediram fazer um vídeo sobre o Instagram. E esse dose diária de hoje vai ser sobre o Instagram. Não só sobre o Instagram, mas sobre o que o Instagram mostra pra gente, talvez, pra mim pelo menos, sobre como a gente tá levando nossa vida e o que a gente pode pensar sobre isso pra talvez tentar ser menos infeliz, menos agoniado. E ao contrário do Tinder, que é um app com o qual eu não tenho quase nenhuma relação, com o Instagram eu tenho muita relação. Então eu já pensei muito sobre isso e tô numa relação nova com ele agora, então eu queria falar sobre isso e ver se eu consigo então abrir algum campo aí para alguém e o que vocês podem me dizer de volta sobre como que a gente está operando a nossa produção de imagem de si mesmo no mundo, né? Mas vamos lá, vamos falar que é muita coisa para falar, tá bom? Bom, o Instagram, ele está inserido dentro de uma lógica, que é essa primeira premissa disso tudo que eu vou falar, que é o negócio da gente estar numa lógica de consumo, né? De consumir. E aí eu não estou falando só de dinheiro, de comprar e vender. Estou falando de consumir, de botar para dentro uma coisa que estava fora. Uma imagem, um texto, um filme, uma comida, uma bebida, uma viagem, um conteúdo. Isso aqui, por exemplo, é uma estrutura de consumo. Vocês estão consumindo uma coisa que eu estou colocando aqui, né, tal. E a gente está vivendo isso, a gente vive isso de um jeito muito radical, de consumir coisas, de introjetar coisas, introjetar, não sei se é introjetar, mas de botar para dentro, né? E aí a gente mede a nossa felicidade, a nossa realização pela quantidade e a qualidade dessas coisas que a gente bota pra dentro. A publicidade está o tempo todo dizendo pra gente, que a nossa felicidade está ligada ao nosso consumo nesse sentido mais amplo que eu acabei de falar, do que a gente está vivendo, inclusive como experiência, né? A coisa de viajar, descobrir o novo, ir para não sei onde e tal, coisa. Está muito ligado a isso. A tua vida é melhor quanto melhor é o seu consumo, qual melhor a qualidade, mais gourmetizado, mais especial, ou mais exclusivo, ou maior mesmo, mais quantidade também tem isso, pode ser isso também. Então, quanto melhor consumo que você tem, melhor uma vida que você tem. A gente poderia então aí entrar na lógica do que é a vida nesse sentido, do que é a vida, do que é uma vida boa, o que não é uma vida boa, e esse é um assunto enorme. Lógico, né? Mas e meio sem fim. A coisa do consumo tá aí, e a coisa do consumo também vai bater de um jeito muito forte na estrutura amorosa, na nossa relação de relações amorosas, como a gente constrói as nossas relações amorosas e como a gente acha que a gente tem que ter uma relação e tem que ter uma relação e achar uma pessoa e depois ter uma família. Tudo isso está também envolvendo a lógica do consumo acaba entrando aí também, o que é muito duro para as relações, mas não vamos falar sobre isso hoje não. Eu quero fazer um vídeo, acho amanhã, se tudo der certo, depois, sei lá, sobre romantismo e consumismo e como que o amor não no sentido romântico, mas as relações amorosas sofrem com essa necessidade da gente estar consumindo cada vez mais coisas. Bom, mas amanhã, outro dia a gente fala sobre isso. Mas então, o Instagram, ele vive, e o Instagram, aqui também,
Twitter e tal, mas o Instagram é muito mesmo, muito fortemente essa lógica do consumo. E aí tem um detalhe que é importante perceber sobre o consumo, que está lá no Instagram de um jeito muito claro, que é assim, a gente está consumindo imagens, né? Consumindo conteúdos e botando eles para dentro, muitas vezes sem nem perceber porquê, sem nem pensar porquê, está só consumindo, porque a gente está identificando a nossa felicidade com isso, mas ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, a gente está se produzindo como mercadoria de consumo também. Então, no Instagram você está consumindo essa mercadoria que são os outros e sendo consumido pelos outros como mercadoria. Então você vira mercadoria também. Se você pensar um pouquinho aí lá no seguidores e seguidos do Instagram, os seguidos, quem você segue, são essa mercadoria que você consome, que você está olhando no seu feed ali, que você escolheu consumir, que você fez essa curadoria e tal. Quem que eu quero consumir aqui? São os meus amigos, são os influenciadores, são as imagens, o que são e tal, e aí estou dizendo também por mim. Os seguidores são as pessoas que estão te consumindo. Você está nesse jogo, e esse é um jogo que gera um grau de exaustão e de cansaço e de entristecimento muito radical, porque de cansaço primeiro, né? A gente fala da sociedade do cansaço, coisa toda, mas de cansaço primeiro porque para ser uma boa mercadoria, você se esforça muito, né? Você tem que ser interessante, você tem que ser inteligente, você tem que ser bonito, você tem que estar em forma, você tem que ser a melhor versão de você mesmo, né? Que é um negócio extenuante, cansativo, muito cansativo mesmo. Isso não está só no Instagram, isso vaza para a vida. A gente na vida, na rua, tem que andar, tem que existir como a melhor mercadoria que a gente pode ser. A mercadoria mais desejável, porque a gente, dentro da lógica da sociedade de consumo, a gente tem que ser sempre a mercadoria mais desejável, mais bem sucedida, mais bonita, mais, sei lá, tudo. Ontem eu fui na academia, fazia muito tempo que eu não ia na academia, e eu tenho que ir na academia, eu tenho pressão alta, eu tenho hipertensão, enfim, não interessa, mas eu tenho que ir lá, senão é uma questão. E eu fui, fazia 2 semanas que eu não ia, eu acho. E aí você vê aqueles corpos e tal, e a gente não tá ali falando exatamente só de saúde na academia, né? E nem só de estética, de beleza, no sentido de forma. A gente está falando de se preparar para ser a melhor mercadoria de consumo para o outro, né? E enquanto você faz isso, você tem a ilusão de que você também, se você é a melhor mercadoria possível, você pode consumir a melhor mercadoria nesse jogo também, né? Então, quanto melhor mercadoria eu for, melhor mercadoria eu posso consumir. Então, no Instagram a gente vive essa situação dessa troca de lugares, isso é engraçado dele, né? E na vida também, mas... Então aqui quantos seguidores eu tenho, quantos seguidos eu tenho, quantas pessoas me seguem, quantas pessoas eu sigo, porque aí quanto eu sou mercadoria e quanto eu sou consumidor de uma outra mercadoria, e a gente não percebe o quanto isso gera um grau de exaustão na gente mesmo e de inveja, cobiça ou qualquer pecado desses. Aliás, não vou nem falar, podiam começar a falar sobre os pecados, como a gente identifica a lógica do desejo com o erro, com a falha, mas não vamos entrar nisso hoje não, porque isso é um trabalho enorme, mas é uma coisa muito louca, né? Porque você desejar, você já está chamando de cobiça, mas enquanto você está ali, você está olhando aquelas vidas e você está invejando aquelas vidas, né? A experiência é essa de inveja, ou a experiência de eu queria ter, e aí na lógica do consumo, eu queria ter esse corpo para mim, ou eu queria ter para mim, para me deitar com esse corpo, para transar, para estar, ou sei lá o que, para essa pessoa linda, maravilhosa, eu queria estar com ela, mas não posso, né? Não posso porque eu tenho a minha vida real e tenho as coisas que o meu corpo é muito distante daquele. Estão entendendo o que eu quero dizer? Isso é um processo que gera sofrimento, porque você percebe que você não é capaz de consumir aquele corpo, ou de ser aquele corpo para ser consumido como aquele corpo daquele influenciador, ou daquela pessoa X serve para ser consumido, você não é tão bom quanto ele, né? O corpo eu estou falando não só no sentido físico, estou falando aquela imagem, aquela corporeidade, aquela pessoa que está lá, tudo que ela carrega, todos os valores dela, ou que ela escreve, ou que ela pensa, isso gera uma quantidade de sofrimento enorme, que muitas vezes a gente nem percebe, a gente vai só seguindo e se afetando por essas coisas sem perceber, não sei se dá conta. Então o que eu fiz, por exemplo, no meu Instagram agora é que eu não sigo mais ninguém. Eu zerei meus seguidores, porque aquilo me dava a passar ali, fora o fato que eu já falei nos vídeos do vício em redes sociais, vício em celular e tal, não tô botando caixa, tô só fazendo assim, achando que tô botando, mas não tô botando, mas estão lá, vício em redes sociais, procura se você quiser. Então, o que eu fiz fora o fato de que isso gera uma compulsão de estar ali, essa ilusão de conexão,
que eu já falei sobre isso, que é muito terrível mesmo pra gente, e que gera compulsão porque essas empresas querem, isso não é teoria da conspiração, elas querem que você esteja conectado àquilo ali cada vez mais. O Facebook, o Instagram, a ação deles, o dinheiro deles concretamente sobe quanto mais usuários ativos eles têm por dia. Então, para eles é necessário que você fique lá, que você fique funcionando ali. Para todas essas coisas, né? Aqui também, no YouTube também, mas o YouTube tem para mim um pouco diferente porque a quantidade de conteúdo pode ser mais interessante. Então o consumo é um consumo um pouco melhor aqui no YouTube. É um consumo de um pouco mais de escolha, é um consumo de um pouco mais de direcionamento. Ontem eu passei 1 hora assistindo um vídeo de uma psicanalista chamada Maria Rita Kell, que é muito interessante, 1 hora vendo uma coisa, uma palestra dela. Então, o que eu fiz depois desse processo de tentar me distanciar das redes foi que eu parei de seguir pessoas. Eu tenho hoje em dia 2 seguidores só, não, 2 seguidos só, que são a Flor, que falou, você vai parar de me seguir, eu voltei a seguir ela, e uma coisa que é uma coisa do meu irmão, que eu tô lá ajudando no processo deles. Então eu sigo para olhar o que eles estão fazendo, para poder falar, achei tal coisa e tal, mas é trabalho nesse sentido. Fora isso, eu não sigo mais ninguém, então não tem ninguém no meu feed. Então eu não fico recebendo aquelas imagens que me geravam inveja, que me geravam sofrimento, e até, nem só inveja, mas que eram vidas ali, que eu estava consumindo, mesmo sem querer. Eram vidas de pessoas. E eu acho que eu não quero receber essa energia toda dessas vidas. É muita coisa. A gente nem percebe, mas numa foto tem uma quantidade de significantes, significados e potências e coisas escondidas e coisas guardadas, e de sofrimentos, e de tristezas, e de projeções. Tem uma quantidade enorme de coisas ali que a gente não percebe. Então eu parei com isso. Agora, no Instagram, a minha função é de produção de conteúdo. Eu tenho lá uma tentativa de produzir um mínimo de conteúdo, às vezes eu não consigo porque é extenuante também ser consumido dessa maneira. Mas o que eu entendi na minha relação aqui com as redes é que eu produzo esse conteúdo para que ele seja consumido, para que ele seja processado aí por alguém desse lado e que aí eu vou consumir de volta esse feedback que vem daqui. Mas eu cortei parte da cadeia que é de consumir as outras imagens, porque me faz muito mal. E aí com isso eu quero dizer que a gente tem que estar atento a essa nossa lógica de consumo, porque a felicidade que está ilusoriamente conectada a isso, e que você tem ondas de felicidade quando consome, de dopamina ou sei lá o que, acontece esse pico de impressão de felicidade no Instagram, essa sensação de que você está recebendo coisas boas, e tá mesmo, mas se você for olhar a proporção de coisa, a quantidade de coisa que você consome que te faz mal ou nada, ou que é só ruído nesse sentido, e a quantidade de coisa que você consome que é interessante de fato e que te faz pensar coisas, a proporção é ruim. De modo geral, a proporção é ruim. Mas mesmo que fosse muito boa, eu acho que e aí é onde eu queria chegar com esse vídeo, para conseguir terminar esse vídeo, né, para conseguir encerrar isso, é que se a gente identificar a nossa felicidade com o nosso consumo, isso não vai ter fim. Não que eu acho que a gente vai encontrar a felicidade em algum lugar concretamente, assim, a felicidade está lá, não está no consumo, está não sei onde. Não acho que seja assim, infelizmente. Mas eu acho que se a nossa felicidade estiver conectada sempre pra gente com o que a gente tem, no sentido de ter pra si, de consumir nesse sentido, se vocês tiverem tempo, um dia vejam um documentário que chama Ser e Ter, que é sobre crianças na escola. É muito legal. E tem ser e ter são esses 2 verbos, né? São os 2 verbos auxiliares que servem pra muita coisa. Se a gente estiver sempre com essa ideia de que a nossa felicidade está conectada ao que a gente tem, ao que a gente está botando pra dentro, a gente vai sempre precisar botar mais coisa pra dentro. Isso é meio uma lógica, né, que se dá. Por outro lado, é muito difícil que a gente conecte a felicidade ao ser, ou ao estar, né? Em português a gente tem esses dois, em francês e inglês eles são o mesmo verbo, to be ou être, são o mesmo verbo. Em português eles são 2, né? Mas então poderíamos falar ser e estar. Mas se a gente conseguisse achar a felicidade em estar, seria muito mais interessante. Às vezes é possível, em simplesmente perceber onde você está. Mas também eu acho que existe uma outra possibilidade de felicidade, essa mais difícil, mas ao mesmo tempo um pouco mais viável num mundo tão preenchido de estímulos e de acontecimentos que te dificulta a noção de estar. Então, pensando no budismo, eu falei agora um caso de pensamento, mas pensando no budismo que está concentrado na qualidade de presença, e que o budismo que foi pensado lá atrás, como é que ele lida com o mundo hoje, como é que ele lida com
com esse mundo, com essa quantidade de estímulos para consumo. E aí a gente tem essa leitura do mindfulness, que vocês quiserem, quem pesquisar aí, é interessante, mas que também a gente poderia fazer críticas. Mas enfim, o que eu quero dizer? No ter, a gente não vai achar a nossa felicidade. O estar é muito difícil também. Não que a gente não tenha que se dedicar a estar nos lugares, acho que a gente tem sim. Eu acho que tem uma outra hipótese que a gente se esquece várias vezes, e essa sim, para mim, é muito potente, que está no como eu olho o mundo, o que eu percebo do mundo, que não é só sobre mim, e não é sobre o objeto externo sendo sobre mim, sobre o ser, meu ser, e a felicidade dele está ligada a isso. Isso não é só sobre o consumo do objeto, de botar para dentro o objeto, mas é sobre o que as imagens que eu sou capaz de projetar no mundo, nesse sentido de como que eu sou capaz de perceber o mundo, de olhar para ele, uma certa noção de sensibilidade. Eu posso falar mais longamente sobre isso um dia, já falei sobre isso um pouco aqui, mas eu acho que se a gente conseguisse identificar a nossa felicidade, a nossa realização com as nossas percepções do mundo, com o que a gente pensa e sente e experimenta a partir dessas percepções, dos objetos todos que estão no mundo, das imagens, dos sons, das pessoas, da percepção que a gente tem sensível das coisas, das experiências, e não do consumo das experiências, então do que a gente é capaz de pensar e não do que a gente é capaz de sentir com o que a gente consumiu, a nossa vida poderia ser muito mais feliz. Para mim, isso funciona muito, muito potentemente assim, que é quando eu sou capaz de olhar para as coisas e pensar sobre elas. E pensar é sentir, né? Pensar e sentir são coisas que estão muito juntas. Então, pensamentos geram sentimentos, geram sensações. Então, e de felicidade, que são simplesmente sobre poder olhar o mundo. Poder olhar o mundo, perceber o mundo, pensar o mundo, interpretar o mundo. Possibilidade de interpretação do mundo, de produção de significado, Quando a gente produz significado, quando a gente pensa, quando a gente produz significado, a gente abre novos campos de sensação e de relação com o mundo. E aí a gente sai dessa coisa, não, eu tô bem aqui na minha coisa, ou tô consumindo, ou tô aqui bem, tem que estar bem sozinho. Difícil nesse mundo que a gente tem tanto estímulo. Então, será que não é possível a gente ter uma outra alternativa, que não é nem consumir, nem estar bem consigo, só puramente, que é muito difícil, que é a alternativa de poder olhar e de poder perceber o mundo, mas para mim também é a possibilidade de produzir sentido sobre o mundo. Produzir sentidos tem uma beleza muito potente, assim. Produzir sentidos, interpretações, criar sentidos, não que você vai estar dizendo o que o mundo é, mas de perceber o mundo em volta de você, de perceber as coisas em volta de você e pensar sobre elas. E aí qualquer coisa, a beleza disso é que não precisa ser o mundo ideal, a melhor cidade, o melhor restaurante, a melhor viagem, não precisa ser a melhor coisa, nada disso. E nem você precisa estar puro e elevado, porque você vai perceber onde você estiver com o que você está sentindo e carregando naquele momento. E aí o mundo, para mim, é muito potente nesse caminho, porque o mundo, qualquer que seja, com o afeto qualquer que seja que eu tenho, com essas duas coisas juntas, acontece uma interpretação do mundo. E aí a gente sai um pouco da lógica de ter que consumir ali, cada vez mais, e da exaustão que isso gera na gente, que era isso que eu queria falar. Quando presos na sociedade de consumo, na estrutura de consumo, a exaustão que gera você se fazer a melhor mercadoria possível. E aí você sai da lógica dos likes e dislikes, você rompe isso, você sai disso. E aliás, isso é uma lógica que a gente tem que pensar. Aí posso fazer um outro vídeo sobre isso, talvez. A gente tem que romper, o mundo não é feito de likes e dislikes, de confirmações e negações. Não é feito disso, não pode ser feito disso, né? Mas depois eu faço um vídeo só sobre isso. Sobre como a gente está valorando as coisas e acha que o importante é isso. Isso tem a ver com consumo também, totalmente a ver. É como se a gente estivesse fazendo uma resenha, nota para tudo, né? Então isso vale aquilo, para o meu consumo. Então, pensem aí se essa possibilidade de olhar o mundo faz sentido para vocês, me digam o que vocês acham. Estou dividindo uma coisa aqui que é, na verdade, bastante íntima e que eu estou tentando pensar, tá bom? Obrigado, gente. Até amanhã. É isso, obrigado. Até amanhã, bom domingo pra quem tá vendo no domingo, boa vida pra quem tá vendo em outro momento da vida. Beijo, tchau.